Oi gente, aqui é a Gabi. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre herança sexual. Em outro vídeo que eu vou falar sobre os outros sistemas de determinação do sexo, nesse aqui eu vou focar no XY. Bom, primeiro nós sabemos que nós possuímos 23 pares de cromossomos. 22 desses 23 pares são os cromossomos autossômicos e um desses 23 pares são os cromossomos sexuais, ou os cromossomos alossômicos. E nas meninas é o X e o X, e nos meninos é o X e o Y. E as heranças, as características que estão nesses cromossomos, elas podem ser passadas de três formas. Existem heranças ligadas ao sexo, heranças restritas ao sexo e heranças influenciadas pelo sexo. Primeiro, heranças ligadas ao sexo. Os genes dessas características que são ligadas ao sexo, eles se encontram no cromossomo X. Ou seja, tanto as meninas quanto os meninos podem apresentar essa característica. Um exemplo é a hemofilia. E essa característica ela é recessiva. Então, nas meninas, elas podem ser XH1, 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 XHzinho, XHzinho, XHzinho. Ou seja, para elas possuírem a característica, elas têm que ter recebido um XHzinho da mãe e um XHzinho do pai. E no caso se ela for heterozigota, XH1, XHzinho, ela será apenas portadora da doença. Ela pode passar essa doença para as próximas gerações, pode, mas ela não apresenta essa característica. Já nos meninos, como eles possuem apenas um X, eles podem ser XH1Y ou XHzinho Y. Ou seja, nos meninos basta um alelo que ele já vai manifestar a característica. E esse XHzinho dos meninos, ele vai receber obrigatoriamente da mãe dele, porque do pai ele vai receber um Y. Para os meninos, para eles serem hemofílicos, eles precisam que a mãe deles seja portadora, ou seja, a mãe tem que ou ter a doença ou ser portadora para doar um XHzinho para ele. Já nas meninas, para as meninas serem hemofílicas, como elas precisam ser XHzinho, XHzinho, elas precisam ter recebido um XHzinho da mãe, ou seja, a mãe ela tem que ser ou doente ou portadora da doença, e um XHzinho do pai. E se o pai tem um XHzinho, significa que ele é doente, ou seja, as meninas, para elas serem hemofílicas, pelo menos o pai delas tem que ser hemofílico. A mãe ela pode ser ou hemofílica ou portadora. Então, por isso que essa doença ela é muito mais comum nos meninos do que nas meninas. Já a herança restrita ao sexo são genes que se encontram no cromossomo Y, ou seja, somente os meninos vão possuir essa característica. Um exemplo é o gene SRY. Esse gene ele é responsável por formar as gônadas nos meninos durante o 5º mês de geração. É por isso que nós meninas não possuímos testículos. Outro exemplo de herança restrita ao sexo é essa doença aqui, que eu esqueci o nome agora, que você tem uma grande quantidade de pelos na orelha, pelos bem grandes mesmo, e eles podem ser grossos, finos, enfim, é bem esquisito. E se o vô tem, o filho vai ter, e o outro filho vai ter, enfim, é passado de geração para geração. E o último são heranças influenciadas pelo sexo. Os genes dessa doença não se encontram nos cromossomos sexuais, eles se encontram nos cromossomos autossômicos. Só que, devido a genes que existem nos cromossomos sexuais que fazem com que você produza certos tipos de hormônios sexuais, por exemplo, nos meninos a testosterona, esses hormônios influenciam nessas heranças. Por exemplo, a calvície ela é muito mais intensa nos meninos do que nas meninas, porque os meninos eles possuem eles produzem uma grande quantidade de testosterona. Nas meninas, como a gente não produz essa grande quantidade de testosterona, a calvície ela é bem mais fraca nas meninas do que nos meninos. Então, por isso que a gente fala que é uma herança influenciada pelo sexo. O sexo masculino influencia para ela ser mais intensa. O que acontece? Tanto o Czão quanto o Czinho, o menino ele vai ser calvo. Nas meninas, as meninas só vão ser calvas se elas forem Czão. E é por isso que a gente fala que a calvície nos meninos se comporta como uma herança dominante e nas meninas se comporta como uma herança recessiva. Por quê? Heranças recessivas não é que só se manifestam em dose dupla se tiver dois alelos iguais? Então, nas meninas só se expressa se for Czão, ou seja, alelos iguais. E nos meninos não, tanto em homozigose quanto em heterozigose, ele vai apresentar essa doença. Aí lembrando, tem um questionário no AVA sobre essa matéria. Então não esqueçam de entrar lá e fazer, porque vale ponto, beleza? Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!